Neste vídeo, eu trago os conteúdos mais cobrados pelo Instituto JK. Vamos analisar o primeiro conteúdo. Nós temos aqui o uso do que, ora como pronome relativo, ora como conjunção integrante. No primeiro exemplo, o que é uma conjunção integrante. Por quê? Porque integra a oração subordinada substantiva à oração principal. Veja que a palavra que não faz retomada de nenhum nome, não tem um antecedente. Se não tem um antecedente, não pode ser um pronome relativo. Para ser pronome relativo, precisa ter o antecedente. Como no exemplo, o livro que você me emprestou é excelente. Esse que retoma o substantivo livro. Se fôssemos colocar as duas orações que formam esse período de forma separada, seria: o livro é excelente, você me emprestou o livro. Para evitar a repetição do substantivo livro, usa-se o pronome relativo que faz essa retomada. O livro que você me emprestou é excelente. Pronome relativo que sempre tem um antecedente, faz a retomada desse antecedente, diferente da conjunção integrante, que apenas integra a oração subordinada à oração principal. Agora vamos analisar a questão. É importante que você estude o conteúdo. Que é um pronome relativo? Está fazendo retomada de um nome? Tem um antecedente? Não. Nós temos aqui um período composto por subordinação, temos uma oração subordinada substantiva. Que você estude o conteúdo é importante. Esse que é uma conjunção integrante. É importante que você estude o conteúdo que foi indicado pelo professor. É importante que você estude o conteúdo. O conteúdo foi indicado pelo professor. Como podemos observar, a palavra conteúdo está sendo retomada pelo pronome relativo que. Pronome relativo que tem agora um antecedente. Trata-se, portanto, de um pronome relativo. Vamos encontrar o gabarito. Sobre o uso do vocábulo que no trecho, é correto afirmar: ambos são pronomes relativos, ambos têm antecedentes, ambos estão fazendo retomadas? Não. Vamos eliminar assim a letra A. O primeiro que é conjunção integrante e o segundo que é pronome relativo. Achamos o gabarito. Não dá mais para errar questões em que aparece o vocábulo que. O primeiro que é conjunção subordinativa adverbial e o segundo que é conjunção integrante. Já vimos que não é em conjunção integrante e aqui não temos um período composto por subordinação em que esteja presente uma oração adverbial. Nós temos uma oração substantiva. Ambos são conjunções integrantes. Está incorreto isso aqui. Nem são pronomes relativos, ambos, nem conjunções integrantes. Vimos a diferença entre que como conjunção integrante e que como pronome relativo. Quer saber mais sobre o uso de pronomes relativos, de conjunção integrante e outros conteúdos que, na maioria das vezes, estão presentes nas provas de concurso? Observe o material aqui ao lado. Esse material traz conhecimentos teóricos, além de mais de 100 questões com gabaritos comentados, em uma linguagem simples, acessível, uma excelente forma de se preparar para concursos públicos. O link está na descrição do vídeo. Vamos ver o próximo conteúdo. Temos mais uma questão com a palavra que. No trecho abaixo, analise o uso do vocábulo que. O livro que você leu é muito interessante. Vamos pensar se tivéssemos duas orações. O livro é muito interessante. Você leu o livro. Qual é o antecedente de que? O livro que? Temos o antecedente agora. Substantivo livro está sendo retomado pelo pronome relativo que. Ainda tem dúvida se é um pronome relativo?
Podemos substituir pelo qual? Então, é pronome relativo. O livro qual você leu é muito interessante. O vocábulo que desempenha nesse contexto a função de conjunção integrante? Já vimos que não. Pronome relativo é o gabarito. Não é uma partícula expletiva, não é uma conjunção explicativa. Aqui nós não temos período composto por coordenação. Termos essenciais da oração, tipos de sujeitos. Tipos de sujeitos aparecem bastante em provas do Instituto JK. Vamos ver o sujeito simples, bem fácil, possui apenas um núcleo. O núcleo é a palavra principal. Desciam pela montanha os ciclistas rapidamente. Ciclistas é núcleo. Os ciclistas é sujeito desta oração. Os ciclistas desciam pela montanha rapidamente. Estavam na biblioteca os livros. Livros está no plural, ciclistas está no plural, mas trata-se apenas de um núcleo. Não temos aqui um sujeito composto, como no item 2, possui dois núcleos ou mais, né? Possui dois ou mais núcleos. No jardim floresciam as rosas, lírios, dois núcleos agora. As rosas e os lírios floresciam no jardim. O brilho das estrelas, o silêncio da noite e a leve brisa que soprava criavam uma atmosfera mágica. Temos agora um sujeito composto, um sujeito com mais de um núcleo, é um sujeito composto. Aqui nós temos 3 núcleos. Sujeito oculto ou elíptico pode ser chamado também de desinicial. Não está expresso, mas pode ser identificado pelo contexto ou pela conjugação verbal. O sujeito não está expresso, mas é identificável. Naquela noite pensei bastante sobre o que você disse e decidi seguir o seu conselho. Veja só, pensei bastante. Quem pensou? Eu. Não está expresso, mas não precisa estar. Ele está oculto, está subtendido, mas sabemos quem é o sujeito. Após a reunião, concluímos quem? Nós. Sujeito oculto. Sujeito indeterminado. Não é possível determinar quem pratica a ação. Comentaram que a reunião foi produtiva, mas ninguém sabe quem propôs as mudanças. Comentaram. Quem comentou? Não sabemos. Aqui o verbo está na terceira pessoa do plural, mas não sabemos quem é o sujeito, logo o sujeito é indeterminado. Mas, se o sujeito está na oração, ainda que o verbo esteja na terceira pessoa do plural, não vai ser sujeito indeterminado. Precisa-se de profissionais. Temos agora também o sujeito indeterminado. O se é índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de profissionais qualificados para liderar projetos em áreas de inovação. Quem precisa, não sabemos. E a oração sem sujeito ocorre quando não há um agente específico ou determinado que pratique a ação, devido ao uso de verbos impessoais ou construções que não admitem sujeito. Vamos ver alguns exemplos. Verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais porque descrevem condições climáticas sem relação com o agente. Se nós temos verbos que indicam fenômenos da natureza, a oração não tem sujeito. Chovia torrencialmente enquanto os viajantes procuravam abrigo na pequena vila. Chovia, verbo que expressa fenômeno natural. Exemplo de oração sem sujeito, verbo na terceira pessoa do singular. Verbo haver no sentido de existir, fica sempre no singular. A oração é sem sujeito. Havia inúmeras. A forma haviam inúmeras está incorreta. Havia, no singular, inúmeras oportunidades de trabalho na região antes da crise econômica. A oração sem sujeito, mais um exemplo. Já vimos, então, que verbos que expressam fenômenos da natureza
São verbos impessoais, a oração não tem sujeito, o verbo haver, quando significa existir, acontecer, também não tem sujeito. O verbo fazer indicando o tempo decorrido. O verbo fazer, quando indica tempo, não tem sujeito, é um verbo impessoal, sempre no singular. Fazia anos que não visitávamos aquele lugar tão especial. Verbo ser indicando o tempo, distância ou clima. Faz 5 anos que eles se mudaram para o exterior. Verbo fazer também, quando se refere a tempo impessoal, oração sem sujeito. A oração sem sujeito também pode ser chamada de sujeito inexistente. Vamos agora responder a questão. Leia a frase abaixo e indique o tipo de sujeito. Naquela manhã havia várias pessoas aguardando na fila. Naquela manhã havia várias pessoas aguardando na fila. Qual é o tipo de sujeito? O verbo haver está dando ideia aqui de existir, significa existir. Logo, a oração é sem sujeito, pode ser chamada de sujeito inexistente. Se fôssemos substituir haver por existir, como o verbo existir não é impessoal, aí sim colocaríamos existiam várias pessoas. Mas o verbo haver, havia várias pessoas. Mais uma questão. Analise as frases abaixo e identifique os tipos de sujeito em cada uma. O avanço tecnológico, as novas descobertas científicas e o aumento da conectividade global transformam rapidamente a sociedade. Como podemos observar, temos um sujeito com 3 núcleos. Temos assim um sujeito composto. Vamos eliminar a letra B. Faz 3 meses que o curso começou. O verbo fazer se referindo a tempo. Verbo impessoal. Temos o exemplo aqui de oração sem sujeito, que pode ser chamado também de sujeito inexistente. Vamos eliminar logo a letra C. E a letra D. Já achamos até o gabarito. Comentaram sobre o novo projeto de lei. O item 3 diz que o sujeito é indeterminado. O item 3 traz um sujeito indeterminado, está certo? Comentaram sobre o novo projeto de lei, não sabemos quem comentou, o verbo está na terceira pessoa do plural, não há indicação de sujeito. Corremos muito para chegar no horário. Não está expresso, mas nós sabemos. Gabarito, letra A, sujeito composto, sujeito inexistente, sujeito indeterminado e sujeito oculto, que pode ser chamado de desinencial também, ou elíptico. Predicado verbal. Nós estávamos analisando tipos de sujeito, vamos analisar também tipos de predicados. Predicado verbal é aquele cujo núcleo é um verbo de ação, indicando uma ação praticada ou sofrida pelo sujeito. O predicado verbal traz sempre um verbo significativo. A professora explicou, explicar é um verbo significativo. Logo, esse predicado só pode ser verbal. A professora explicou a matéria com muita clareza. Certo. Os alunos correram pelo pátio durante o intervalo. Correr, verbo significativo. Predicado verbal. Vamos destacá-lo. E o predicado nominal, como o nome já sugere, o núcleo é um verbo. Se o predicado verbal, o núcleo é um verbo, o predicado nominal, o núcleo é o nome, sempre o nome. É aquele cujo núcleo é um nome, substantivo ou adjetivo, que funciona como predicativo do sujeito. Nesse caso, o verbo geralmente de ligação tem a função de conectar o sujeito à característica ou estado, que é o predicativo. Qual é a estrutura, então, do predicado nominal? Verbo de ligação, predicativo do sujeito, sempre essa estrutura. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito é igual a predicado nominal sempre. O aluno permaneceu. Veja que a informação não está no verbo, está no nome.
Ele permaneceu tranquilo. Tranquilo é predicativo do sujeito, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal, como o nome também sugere, traz dois núcleos, um verbo significativo e um nome, que pode ser tanto um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica, um estado, um modo de ser do sujeito, ou um predicativo do objeto, aquele termo que completa o sentido de um verbo. Vamos analisar. É aquele que combina as características do predicado verbal e do nominal, possui um verbo indicando ação e um predicativo que qualifica o sujeito ou o objeto. Os estudantes chegaram exaustos à escola. Quais são os dois núcleos? Chegar, os estudantes chegaram, como eles estavam? Exaustos. Nós temos predicativo do sujeito, nós temos um verbo significativo. Logo, aqui há dois núcleos, verbo e nome. O artista pintou o quadro inspirado pela natureza. O artista pintou o quadro. O artista estava inspirado. Nós temos aqui, mais uma vez, verbo significativo e predicativo. Temos dois núcleos, predicado, verbo nominal. Vamos resolver a questão. Analise as orações abaixo e identifique corretamente os tipos de predicados. O sol brilhou intensamente no céu. Brilhar é um verbo significativo. O sol brilhou intensamente. Nós temos predicativo aqui, um atributo do sujeito. Há uma palavra que caracterize sol? Não, nós não temos predicativo, nós só temos o verbo, só temos um núcleo que é o verbo. Sendo assim, nós temos um predicado verbal. Os alunos chegaram cansados. Os alunos chegaram. Chegar é verbo significativo. Como eles estavam? Cansados. Nós temos agora dois núcleos. Um verbo mais um nome. Predicado, verbo nominal. Achamos o gabarito. Um, predicado verbal e dois, predicado, verbo nominal. Leia o trecho a seguir e identifique os tipos de predicados destacados. Os pássaros cantavam nas árvores enquanto o céu permanecia azul e calmo. Os tipos de predicados presentes no trecho são: vamos analisar a primeira oração. Os pássaros, aqui é o sujeito simples, predicado, cantavam nas árvores. Nós só temos um núcleo que é o verbo, nós não temos um predicativo. Mas na segunda oração, nós temos o sujeito, o céu, e nós temos o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, azul e calmo. Agora nós identificamos o predicativo do sujeito, céu, azul e calmo, predicativo do sujeito. Sendo assim, nós temos um predicado verbal e um predicado nominal. Achamos o gabarito, letra A. Casos proibidos de crase. Crase está presente em todas as provas realizadas pelo Instituto JK. Casos proibidos de crase. É mais importante vermos primeiro quais são os casos proibidos, para não haver erro na hora de responder as questões. Falei a ela sobre a viagem. Não se usa a crase antes de pronome pessoal. Por isso, não temos a crase aqui. Devemos a isso nossas conquistas. Olha, isso, pronome demonstrativos. Só podemos usar crase antes de pronomes demonstrativos quando o verbo exige a preposição a e temos os pronomes demonstrativos, aquele, aquela ou aquilo. Só com esses pronomes. Não peça nada a ninguém, não se usa a crase antes de pronome indefinido. Os rivais ficaram frente a frente. Não se usa a crase em expressões com palavras repetidas. Ela começou a trabalhar cedo. Não se usa a crase antes de verbo. O projeto será enviado a empresas. Não se usa a crase com esta estrutura. A no singular, substantivo, feminino no plural.
só se estivesse no singular, ou se aqui tivéssemos as empresas. Se só tem a, significa que só temos a preposição e não temos o artigo. Chegamos a uma conclusão. Não se usa a crase antes de artigo indefinido. Quando é que se usa a crase? Com artigo definido a, preposição a, mais artigo definido a, ou no plural, quando o substantivo também está no plural. Vamos responder a questão. Qual alternativa o uso da crase está correto? Vamos a pé para o evento. Vamos a pé. Veja só. Pé é um substantivo masculino, já vamos eliminar a letra A. A teoria é favorável à inserção. O nome favorável exige a preposição a. Inserção é um substantivo feminino que admite o artigo a. Nós temos, então, a mais a. Logo, o uso da crase na letra B está correto. E na letra C, uma conferência foi divulgada a todos. Nós vimos que não se usa a crase antes de pronome indefinido. Assistir a uma. Não se usa a crase antes de artigo indefinido. Assinale uma alternativa em que o uso do acento grave foi empregado corretamente. A equipe chegou a uma. Mais uma vez, não se usa a crase antes de artigo indefinido. Não há mais como errar. O diretor entregou o relatório a ela. Nós vimos que não se usa a crase antes de pronome pessoal. As crianças chegaram à escola. Aqui sim, aqui ocorre o emprego do acento grave. Quem chega, chega a algum lugar. A escola é um substantivo feminino que admite o artigo feminino a. Gabarito da questão, letra C. O documento será enviado a essas. Não precisa aqui o acento grave. A essas pessoas. O documento será enviado a essas pessoas. Vimos também que com esse pronome não se usa crase, não ocorre o uso da crase. Aprendendo os casos proibidos de crase, já nos ajuda a responder as questões. Chegamos ao final. Obrigada por assistir até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo.